Lição 10. 9 de março de 2025. Tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Introdução. O ser humano criado em santidade à imagem de Deus foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Primeiro tópico: a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Ponto 1. O autor do pecado. Gênesis 3, 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Apocalipse 12, 9. O maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25, 41. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28, 12 ao 15, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 ao 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro 2, 4, Judas 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Ponto 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis 3, 7. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Isaías 59, 2. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor. Gênesis 3, 15 e, em seguida, pronunciou a sentença do casal. Gênesis 3, 16 ao 19 e à sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo, e com ele, a morte. Romanos 5, 12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Ponto 3. A consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma sua realidade. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, 12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante, verso 19, 1 Coríntios 15, 49. Ponto 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma, espírito. Romanos 2, 9, 8, 10. 2 Coríntios 7, 1. Intelecto e vontade. Isaías 1, 3. Jeremias 17, 9. Consciência e razão. 1 Timóteo 4, 2. Tito 1, 15. Tudo isso diz respeito à extensão, dos pés à cabeça. Isaías 1, 5 e 6, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus, no ser humano caído, não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Gênesis 9, 6. Tiago 3, 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Josué 24, 15. João 7, 17. 2 Pedro 3, 5. Apocalipse 22, 17. Segundo tópico: a heresia que nega o advento do pecado. Ponto 1. O pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da Igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, ano 360 a 420, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, ano 354 a 430. Letra A. Conteúdo doutrinário.
A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. O que se sabe, com certeza, sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado, a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Letra B. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Romanos 5, 12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Romanos 5, 14. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para sua posteridade é a morte. Romanos 5, 12, parte B. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Salmo 51, 5, Isaías 1, 5 e 6, Romanos 3, 10 ao 12, e confirmado na própria experiência humana. Ponto 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, 23. Terceiro tópico: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Ponto 1. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João 3, 16. 1 Coríntios 15, 3. 1 Timóteo 1, 15. E nessa missão, temos a ajuda do Espírito Santo. Lucas 12, 12. Ponto 2. O perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses 5, 21. 1 João 4, 1. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Conclusão. Mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, 5.